Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou na sua projeção mais recente de 2020 que quase 222 mil brasileiros vivem em situação de rua, o equivalente a 0,1% da população total do país. A partir de hoje, o Tribuna do Povo vai trazer uma série de reportagens especiais para mostrar a realidade em Blumenau. O que leva essas pessoas a morarem nas ruas? O efeito das esmolas e as ações do poder público para minimizar esse sofrimento. Reportagem agora, a primeira de uma série na tela. O último levantamento do Serviço de Abordagem Social da Prefeitura de Blumenau, através do Registro Mensal de Atendimento, que faz pesquisas diárias, apontou que na cidade existem 15 moradores de rua, maioria migrantes, e pelo menos 25 pessoas em situação de rua. Mas antes de tudo, é muito importante entender a diferença entre esses dois grupos. O morador de rua é aquele que não tem mais nenhum vínculo familiar e faz das ruas a sua moradia. Ele vive de mendigar e normalmente não tem paradeiro fixo. Já as pessoas em situação de rua são aquelas que ainda têm vínculos familiares, mas a família não se preocupa mais. Em alguns casos, eles têm até residência, mas preferem estar nas ruas para consumir drogas e álcool. E para acolher essas pessoas que vivem na invisibilidade, disputando um espaço que tecnicamente não é delas, a Prefeitura disponibiliza o Centro de Referência Especializado, o Centro POP, para quem está em situação de rua. No local, as equipes tentam descobrir de que forma e como elas podem ser ajudadas. Primeiro a gente dá essa acolhida, faz todo o atendimento, a avaliação social deles, faz a busca ativa da família, tenta entender essa dinâmica individual de cada um que chega aqui e a partir daí se faz um encaminhamento ou para outras cidades, ou para a rede de saúde, ou para o próprio abrigo municipal, que é onde a gente tem uma outra equipe multidisciplinar que dá continuidade ao trabalho que é iniciado aqui. Se pudéssemos definir todo esse trabalho como um corpo humano, o Centro POP, através das equipes multidisciplinares, seriam como o coração pulsante, que trabalha aliando razão com emoção. E as equipes da abordagem social que fazem esse trabalho de busca ativa a esse público seriam os membros superiores e inferiores. E essas pernas e braços não param. De dia e de noite, as equipes percorrem Blumenau para tentar identificar onde estão e quem são essas pessoas. E elas estão por todos os lugares, praticamente invisíveis, fazendo contraste entre as classes sociais. Estão em casas e prédios abandonados, próximas a hospitais, em ruas frias e sem o mínimo de condições, em uma Blumenau desconhecida que ninguém vê. E lugares como esse, embaixo da ponte. Essa é a situação que a gente sempre encontra em todas as abordagens que nós fazemos, né? Situação degradante, insalubre. Camas improvisadas disputam espaço entre restos de materiais furtados e muito lixo. E é aqui onde fazem moradia. A triste e difícil realidade de quem vive na rua por opção ou por falta de escolha. Nossa equipe acompanhou o trabalho desses homens e mulheres que dedicam horas de suas vidas em prol do próximo. Com um olhar diferente do nosso, que só consegue ver o corre-corre do dia a dia, eles estão atentos a tudo. E nesse acompanhamento, essa equipe que faz esse atendimento às pessoas em situação de rua, vocês receberam uma denúncia. O que foi confirmado nessa denúncia aqui? São pessoas em situação de rua, né? A própria população, ela generaliza, colocando todo mundo nesse mesmo bloco, né? E a gente vai com a equipe averiguar agora para saber do que se trata, se é situação de vulnerabilidade social, se é uso de drogas, né? Nós estamos acompanhando agora ali a equipe para a gente poder colher maiores informações.
A equipe foi direcionada a uma residência praticamente inabitável, onde um homem de 28 anos precisava de ajuda. Viciado em drogas, sem familiares vivos e vítima de acidente, ele foi acolhido pelo proprietário do local. Ayrton Senna Varelli foi levado até uma unidade de saúde e depois encaminhado ao abrigo de Blumenau para a pernoite. Primeiramente, você tem que olhar esse ser humano não na sua aparência, mas buscar a essência dele, buscar a sua história. Tem esse entendimento também da política, como ela funciona, como funciona a dependência química, como funciona esses nuances, né, de vida, de relacionamentos com a família. E a partir daí esse profissional tem que ter esse olhar muito profundo e especializado para aquela demanda, para aquele momento que muitas vezes você tem que levar pela mão aquele usuário. E na próxima reportagem você vai conhecer os motivos que levam essas pessoas a viverem nas ruas. Vida nas ruas. Vida nas ruas. Eu fico pensando, a gente vê, esse tipo de reportagem é importante para que nós tenhamos o seguinte: problemas nós temos aqui, temos na capital do estado, em Joinville, enfim, todas as cidades têm essas dificuldades, cidades do porte de Blumenau. Mas a gente fica analisando que Blumenau, você sabia que é referência no atendimento às pessoas que estão aí nas ruas. Essas pessoas, eu vou colocando mais, a gente vai trazer mais reportagem amanhã dessa série. Essas pessoas só estão morando nas ruas por opção delas. Elas não querem, porque você percebeu na reportagem, tem estrutura para ter assistência, inclusive para estar embaixo de um teto que seja ideal para se ter uma moradia. Mas não, preferem, e é a opção delas, ficarem pelas ruas. Amanhã a gente traz mais uma reportagem sobre esse assunto, Vida nas Ruas em Blumenau.